Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da magnitude da coordenação motora de crianças de diferentes sexos. O trabalho é composto pela Elaine Arraes, pela Patrícia do Nascimento, pelo Virgílio Júnior, pelo professor Fabrício Madureira e por mim, Roberto Lopes. O desenvolvimento motor é uma das variáveis decisivas a serem potencializadas na infância. No entanto, alguns fatores, como, por exemplo, a diminuição dos espaços públicos, as limitadas interações familiares e os avanços da tecnologia podem induzir a atrasos motores. Atrasos motores esses que aumentam a probabilidade de tornar as crianças menos ativas e mais susceptíveis a doenças crônico-degenerativas. No entanto, programas de educação física escolar bem elaborados podem reverter esses atrasos motores. Portanto, os objetivos do nosso estudo foram analisar os níveis de coordenação motora de crianças, comparar os desempenhos entre os sexos e identificar a idade equivalente dos desempenhos motores. Foram avaliadas 20 crianças, sendo 10 meninas e 10 meninos, com média de idade de 7 anos e meio. Para avaliar o desempenho motor das crianças, foi utilizada a bateria de teste TGMD2, no qual as crianças foram filmadas, realizando cada uma das 12 habilidades, sendo 6 habilidades locomotoras e 6 habilidades manipulativas. Para análise dos dados, utilizou-se o teste U de Mann-Whiteley para as medidas independentes na comparação entre os sexos. E para análise descritiva, foi utilizada a classificação proposta pelo teste TGMD2. O gráfico 1, ele apresenta a classificação do quociente de motricidade grossa total, tanto para o sexo masculino e para o sexo feminino, no qual nós podemos observar que nenhuma das crianças conseguiram o seu quociente acima da média, superior ou muito superior. A tabela 1, ela indica a diferença entre os sexos para os scores locomotores e controle de objetos, no qual nós podemos observar que, para o sexo feminino, houve essa diferença no score controle de objetos. O gráfico 2, ele mostra a comparação entre idade cronológica e a equivalente das crianças com 6 anos de ambos os sexos nas habilidades locomotoras, no qual nós podemos observar que de 5 crianças, apenas uma encontrou-se com a sua idade equivalente. O gráfico 3, ele faz a mesma comparação, mas para as crianças com 7 anos, no qual nós podemos observar que de 5, apenas 2 crianças conseguiram atingir aí a sua idade equivalente. O gráfico 4, ele faz a mesma comparação entre a idade cronológica e equivalente, mas com as crianças de 8 anos, ainda para as habilidades locomotoras, no qual nós podemos observar que nenhuma criança com 8 anos de idade conseguiu atingir a sua idade equivalente, fazendo refletir sobre os programas de educação física escolar. Já o gráfico 5, ele mostra a mesma comparação, mas para as crianças com 9 anos de idade. Podemos observar que apenas uma de 4 crianças apresentou desempenho equivalente quando comparada com a idade cronológica. Apresentou a idade equivalente quando comparada com a idade cronológica. Agora eu vou falar das habilidades de controle de objetos. O gráfico 6, ele mostra essa comparação entre a idade cronológica equivalente das crianças com 6 anos, de ambos os sexos, mas para a habilidade de controle de objeto, no qual nós podemos observar que de 5 crianças com 6 anos de idade, apenas 2 apresentaram a idade equivalente quando comparada com a idade cronológica. O gráfico 7, ele faz a mesma comparação, mas com as crianças de 7 anos, no qual nós podemos observar que nenhuma das crianças conseguiram atingir a sua idade equivalente quando comparada com a idade cronológica. O gráfico 8, ele faz a mesma comparação ainda para as habilidades de controle de objeto, no qual nós podemos observar que nenhuma das crianças com 8 anos conseguiram atingir a sua idade equivalente. O gráfico 9, ele faz essa comparação também com as crianças de 9 anos de idade, ainda para as habilidades de controle de objeto,
E o dado é muito alarmante, porque mostra que nenhuma das crianças conseguiram atingir a idade equivalente, fazendo refletir novamente sobre os programas de educação física escolar, no qual nós devemos potencializar essas habilidades, esse desenvolvimento motor, para que as crianças possam se envolver mais com atividade física. O gráfico 10, ele mostra a classificação das habilidades de locomoção do sexo masculino e feminino, no qual nós podemos observar que os meninos apresentaram desempenhos maiores quando comparado com as meninas. Já o gráfico 11, ele mostra essa classificação, ele mostra a classificação das habilidades de controle de objeto do sexo masculino e feminino, no qual nós podemos observar que as meninas apresentaram desempenhos melhores quando comparado com os meninos. Nesse sentido, pode-se concluir que as crianças apresentaram níveis de competência abaixo do esperado, indicando possíveis direções específicas de intervenções futuras pelos profissionais que trabalham na escola. Obrigado.